Olá, seja bem-vindo à nossa 14ª aula. O nosso assunto hoje vai ser sobre triângulos. Triângulo é uma coisa muito importante, muito utilizada em todas as áreas. Nós vamos começar vendo primeiro os tipos de triângulo. O primeiro e mais comum é o triângulo equilátero. Quais são as características do triângulo equilátero? Primeira coisa, todos os três lados são iguais. Coloquei aqui vários exemplos. Todos os lados aqui valem 5, todos valem 4, todos valem 2. Se eu observar os ângulos, todos os ângulos internos dele valem 60 graus. Lembrando, recapitulando lá da aula anterior, que somando os ângulos tem que dar 180. Então, no triângulo equilátero, esses ângulos sempre valem 60 graus, os ângulos internos. Então, esse é o nosso primeiro tipo de triângulo. O segundo tipo chama triângulo isósceles, que ele possui dois lados iguais, e obviamente um lado diferente, e dois ângulos internos iguais. Por exemplo, esse ângulo e esse ângulo, eles são iguais porque esses dois lados são iguais, mas esse ângulo que está de frente para o lado diferente, ele é diferente desses outros dois. Então isso caracteriza um triângulo isósceles. Aqui eu pus um exemplo numérico, por exemplo, um triângulo de base 8, os dois lados valem 10, e eu posso calcular a altura transformando lá naquele triângulo retângulo. Então, o triângulo isósceles é muito utilizado naquela forma que a gente conhece, que a gente viu na aula anterior. E um outro também que ajuda muito a resolver problemas da nossa área é o triângulo retângulo. A característica dele é, ele possui um dos ângulos igual a 90 graus. Como o triângulo tem três ângulos, os outros dois não importa quanto vale, desde que um deles valha 90 graus. Então, se tiver ângulo de 90 graus no triângulo, é um triângulo retângulo. Aqui vem um outro aspecto que dá para a gente fazer, é muito útil no cálculo principalmente de distâncias grandes, tem várias aplicações. Quando um triângulo retângulo está encaixado em outro, podemos utilizar uma relação entre os lados. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, aqui a gente quer observar que tem um triângulo encaixado dentro de um triângulo maior. Se ele tiver dois lados encaixados iguaizinhos, por exemplo, aqui esse lado está encaixado um no outro e esse lado está encaixado um no outro. A relação de um lado, na verdade pode ser de qualquer lado, dos três lados do triângulo menor, vai ter sempre a mesma relação dos três lados do triângulo maior. Como que a gente usa isso, como a gente calcula isso? Aqui eu já pus um exemplo com x só para a gente já ver isso aplicado. Imagina que de A até B, do ponto A até o ponto B, eu tenho uma reta, esse lado do triângulo vale 12,3. Eu não sei quanto que vale de B até C, vale x. De B até D, essa altura aqui, vale 1,5 no triângulo menor, e essa aqui vale 4 no triângulo maior. O que eu posso fazer para descobrir esse x? É simplesmente perceber que a relação é a mesma. 4 está para 1,5, então monta uma fração aqui, ó. 4 está para 1,5. Da mesma forma, eu coloco um igual, x vai estar para o 12,3. Como que eu montei essa conta? Essa conta tem que tomar muito cuidado, porque se inverter ela sai errada. Esse lado do triângulo maior é equivalente a esse lado do triângulo menor. Então eu coloco do triângulo maior em cima, do menor embaixo. E esse lado do triângulo maior corresponde a esse lado do triângulo menor. Então eu coloco embaixo aqui e calculo o x e acho essa resposta. Então, se usar o triângulo maior primeiro na parte de cima da fração, ele tem que manter sempre em cima e debaixo do triângulo menor. Então não pode inverter isso na fração. Então essa foi a nossa aula de triângulos. Na próxima aula vai ter mais uma aula sobre
triângulos observando outros aspectos. Muito obrigado.